Em toda a história, o mundo pôde testemunhar a ação de criminosos cruéis, que matavam, roubavam e destruíam sem qualquer receio. Apesar da vida fora da lei e da fama de vilão que esses caras sempre tiveram, muitos deles conseguiram se destacar graças a certa simpatia que conseguiram frente às pessoas mais humildes de suas épocas. Além de que, tiveram suas histórias contadas em livros e mesmo transformadas em tramas do cinema. Conheça no vídeo de hoje alguns desses foras da lei que ficaram mundialmente conhecidos devido a seus crimes e que acabaram marcando seus nomes na história. Antes de iniciarmos, peço que você que ainda não é inscrito, para que inscreva-se no canal e ative as notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. E você que já é inscrito, deixe seu like no vídeo para ajudar o nosso canal. Todo mundo sabe que esse foi o ladrão liberado da crucificação para dar lugar a Jesus. Acontece, no entanto, que a história desse criminoso, antes dessa passagem bíblica, é conhecida por pouca gente. Para começar, seu nome em aramaico quer dizer filho do pai, ou filho do professor. Há quem acredite que o pai de Barrabás era um líder judeu. Alguns estudiosos acreditam que sua condenação, na época de Jesus, aconteceu por ter participado de um assassinato durante uma revolta contra o domínio romano em Israel. Conforme essa versão da história, o homem seria, na verdade, um revolucionário, e não um bandido. Mas tudo o que se sabe sobre Barrabás termina por aí, uma vez que ninguém sabe o que acontece com ele depois de ter escapado da crucificação. Apesar da versão quase romântica contada no cinema em 1969, esses bandidos foram a dupla de assaltantes mais popular do Velho Oeste, no final do século XIX. Mesmo diante dos inúmeros crimes que cometiam, a verdade era que Butch e Sundance eram adorados pela população mais pobre dessa parte dos Estados Unidos. Depois de muitos assaltos a bancos, fazendas e trens, eles acabaram fugindo para a América do Sul, onde continuaram a vida do crime. Ninguém sabe ao certo como a dupla morreu, mas a versão oficial diz que eles foram surpreendidos pela polícia e acabaram sendo fuzilados num vilarejo da Bolívia, em 1909. Virgulino Ferreira da Silva, ou simplesmente o Rei do Cangaço, foi durante seu tempo de atuação o maior inimigo da polícia nordestina. Ele começou a virar notícia em 1920, quando deu início às ondas de crime para vingar a morte do seu pai. A partir de então, ele foi o terror daquela parte do Brasil, roubando, cobrando tributos de fazendeiros e assassinando por encomenda ou vingança. O homem chegou até a ser anunciado por Padre Cícero como enviado de Deus. Padre Cícero também que é uma figura bastante conhecida pelos nordestinos. Mas a vida de Lampião não foi poupada pela fama de abençoado. Isso porque em 1938, depois de 18 anos no crime, ele e sua tropa caíram em uma emboscada, na gruta do Angico, interior de Sergipe. Eles tiveram as cabeças decepadas e expostas em praça pública. Embora a maior parte do bando tenha conseguido fugir, o rei e a rainha do cangaço foram mortos. Após a matança, vieram as decapitações. Segundo relatos, alguns ainda estavam vivos, como aconteceu com Maria Bonita. As cabeças foram colocadas em latas de querosene para evitar a deteriorização. Os restos mortais de todos os cangaceiros foram encaminhados para Salvador e ganharam espaço no Museu Antropológico Estácio de Lima. Anos depois, a cangaceira sobrevivente Sérgia Ribeiro da Silva, conhecido como Dadá, foi quem pediu o sepultamento dos restos mortais dos colegas, a fim de obter o cumprimento da legislação em respeito aos mortos. Entretanto, seu pedido só foi atendido em 1969, durante o governo de Luiz Viana Filho. No entanto, antes de entregar as cabeças decapitadas, o museu fez moldes para que de alguma forma elas ainda fossem expostas e servissem como prova concreta da morte dos cangaceiros. Alfonso Capone, nascido em 1899 e falecido em 1947, foi o mais famoso gangster americano e dominou o crime organizado na cidade de Chicago por muito tempo. Ele atuava na época da Lei Seca e era o grande responsável pelo mercado negro de bebidas, ramo que o fez encomendar assassinato de muita gente. Aliás, o cara já não indicava ser muito confiável desde a sexta série, quando largou a escola no Brooklyn para se juntar aos delinquentes do bairro. Nessa época, foi quando ele conseguiu sua famosa marca no rosto, em uma briga de rua. Foi essa cicatriz que lhe rendeu o apelido de Scarface, em português, cara de cicatriz.
Depois que sua trajetória no crime estava consagrada, Al Capone se envolveu com jogos e prostituição, o que rendeu a ele, aos 28 anos, uma fortuna calculada em 100 milhões de dólares. Mas um agente federal chamado Elliot Ness pôs fim à carreira de Al Capone, que acabou preso por evasão fiscal. Ele morreu em 1947 em sua residência em Palm Beach, por conta de uma parada cardíaca, mas seu corpo foi sepultado em Chicago. João Francisco dos Santos era um pernambucano destemido, apelidado de Madame Satã, até porque era um homossexual assumido. Ele foi um dos mais célebres bandidos que o Rio de Janeiro já conheceu. Além de um perito na navalha, ele adorava bater em policiais. Talvez seja por isso que ele passou 27 anos de sua existência mofando na cadeia. Apesar de ter sido um bandido de carteirinha, ele era considerado um sedutor, característica que o colocou como amigo de gente famosa, como os cantores Noel Rosa e Francisco Alves. Mesmo com tanta popularidade entre os famosos da época, Madame Satã se vangloria de ter matado com uma rasteira um dos maiores sambistas brasileiros, Geraldo Pereira. Comente qual deles seria o mais temido nos dias de hoje e compartilhe o vídeo para ajudar o nosso canal.